Pedro, ele escreve assim para a igreja: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, tudo que nós precisamos em relacionado à vida e a ter uma vida piedosa é ter uma vida que manifesta as obras de Deus, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então, essa vida que nós devemos manifestar, ela só vai chegar através do conhecimento completo de Cristo, né? E nós sabemos, né, que a fé que você precisa manifestar, ela vem através do ouvir. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não manifesta a fé verdadeira. Você vai manifestar uma fé religiosa. É isso, né? Se você não separar um tempo, uma oportunidade, como você está fazendo aqui hoje, para vir ouvir a palavra de Deus, o que vai te acometer é que a religião vai tomar conta da sua mente e ela vai te ensinar uma tradição para que você ande afastado de Deus, achando que Deus está contigo. Aqui está um pequeno sofisma, vamos dizer assim. Então, para que você e eu venhamos a manifestar um casamento pleno, uma família plena, para que nós venhamos a manifestar a conduta de bons cidadãos, de boas pessoas na sociedade, para que sejamos melhores no socorro, na oferta, na generosidade, para que sejamos melhores, nós precisamos ser conduzidos pelo conhecimento completo de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, não é uma tradição. Eu sempre reforço isso aqui, para que você saiba que o nosso motivo de estarmos aqui hoje não é com viés religioso, entende? A religião já existe aí fora, ela tem os seus mecanismos e seus meios de manipular as pessoas. Aqui, nosso compromisso é falar do Evangelho e do amor de Cristo Jesus, tá bom, meus irmãos? E fala assim: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Já imaginou isso, irmão? Você ser participante da promessa de Deus, você receber isso do próprio Deus, você ser chamado para você ser co-herdeiro. Eu não sei aqui os irmãos quem já recebeu alguma herança, né? Mas vocês sabem, né? Tenho certeza que se um oficial de justiça, uma carta chegasse na sua casa lá dizendo: Anderson, tu tem uma herança para receber. A gente, por muito menos, né? O governo federal fala aí, ó, tem um dinheiro lá no teu CPF lá, tu já fica assustado, né? Tu já fica nervoso, né? Para poder pegar um dinheirinho lá na Caixa Econômica, não é verdade? Ó, tem um dinheirinho para pegar lá na... Meu pai é meu pai que se falar que tem um dinheirinho para ele receber, aquele ali... Se disser que ele tem dinheiro para receber, meu irmão, já era. Onde vai, onde pega? É assim, tanto tu vê. As nossas considerações humanas são assim, né? A gente por muito pouco. Se o cara diz assim, amigo, tu tem um cashback aqui na minha empresa, tu já quer comprar alguma coisa lá? Ó, tu recebeu aqui um bônus. Ó, um bônus, vou comprar de novo, né? O ser humano, ele age por esse tipo de impulso, né? Se ele tem uma vantagem, tem algo a receber, eu quero. Se é de graça, melhor ainda, né? Então você imagina, eu estou brincando assim, falando para você entender que é o que está disponível sobre você, sobre mim, de você ser herdeiro com Cristo. Dessas promessas grandiosas que o escritor está falando, você precisa cumprir requisitos. Então você sabe, né? Se você tiver que receber uma herança, você consegue receber uma herança de você mesmo? Você consegue ir lá no juízo, eu quero receber minha herança? Não, né? Você tem que contratar um advogado, correto? Não é assim? Contrata um advogado, você vai diante da justiça, vai no fórum, e você vai dar entrada, não é isso, pai? Vai dar entrada na petição, ó, eu quero reaver essa minha herança aí, que o meu familiar deixou, né? Então você vai precisar cumprir o quê? Requisitos para você receber essa herança, não é isso? Se aquela pessoa que faleceu não deixar um testamento, né, fica mais difícil, não é isso? Porque vai ter que correr o processo na justiça. E de acordo com o valor do patrimônio, pode demorar muito. De acordo com o valor que você possa receber, vamos supor porque a sua herança que você recebeu é muito grande. Ok? Pode demorar anos e anos, se arrasta o processo na justiça, não é isso? Para você receber. E é assim a caminhada cristã. Estou fazendo essa comparação para você entender que você também tem uma herança para receber, que está reservada nos céus. E às vezes parece ser demorada. Às vezes a gente olha para o lado, olha para o outro, poxa, por que demora tanto, né, para se manifestar essa herança
Muitas pessoas não têm conhecimento disso que tem para receber em Cristo Jesus. Então esse testamento foi deixado. O testamento que você precisa tomar conhecimento de como você vai herdar a herança, está aqui. O testamento no sangue de Jesus Cristo vertido. Então você precisa ter conhecimento desse testamento para que você venha herdar todas as promessas que estão na Bíblia. Tá? Porque olha só, andar para você ficar comendo, bebendo, juntando dinheiro na conta bancária, isso você já sabe, né? Você sabe fazer isso, você sabe correr atrás do teu ganha-pão, você sabe acordar de manhã e sabe das tuas responsabilidades, né? Das tuas contas. Quem é empresário aqui tem que pagar conta pra caramba, né? Pagar funcionário, todo mundo aqui sabe das suas responsabilidades. Isso você sabe correr atrás. Eu vou te perguntar, você sabe correr atrás de uma outra herança que você não vê, que é te depositada pela fé? É isso que a gente quer ensinar a vocês perseverarem por essa herança. Entende? É difícil ou é fácil, Catiane? Perseverar na herança do reino de Deus. O que você acha? É difícil, né? É difícil. Mas Deus dá graça, Dona Lourdes, para a gente caminhar, perseverar até o fim, tá bom? Por isso que o Senhor nos tem doado tudo o que nós precisamos para nós sermos fiéis, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção e das paixões que há no mundo. Então você vai perceber que para você herdar a herança, um dos requisitos é você ser livre das paixões que há no mundo. Tudo que é desejo de cobiça, tudo que vem pelo desejo da carne, tudo aquilo que você precisa, né, correr atrás para satisfazer a tua satisfação carnal. Você precisa ser livre dessas paixões para você receber e ser herdeiro com Cristo. Então, quem vai te preparar e te capacitar para você caminhar nessa fidelidade com Deus é o próprio Espírito Santo. Esse Espírito vem sobre a sua vida de você ir ouvindo a palavra de Deus até o tempo de você ser selado. Tá? Eu vou entrar num tema sobre o propósito da redenção em Cristo Jesus. Eu vou entrar num tema nas próximas pregações para explicar a história do resgate da redenção. Por que você está aqui? Por que você está sentado aqui? Meu irmão conheceu a Catiane. Por que Deus aproximou eles? Qual o propósito? Por que meu pai está aqui vivo ainda em vida? Está aqui com saúde, graças a Deus. Dona Lourdes também. Né? Depois de tantas coisas que a senhora passou, né, Dona Lourdes? Né? O Senhor tem sustentado a senhora, tem te dado saúde, tem te dado vida. Então, existe um porquê. Você precisa entender que todos nós ainda estamos aqui em vida, né, Vitão? Para nós processarmos a consciência do reino por vir que nós vamos herdar. Então, você precisa se esforçar junto comigo. Se tiver sono, bebe uma água, é normal, né? Está sentado, relaxa, ar-condicionado, dá um sono, é normal. Mas tenta realmente não perder o que eu vou estar explicando aqui. Eu vou resumir muito a pregação, porque por causa do horário, tá bom? Mas eu creio que vocês vão conseguir entender. Bom, o propósito da redenção eterna diz o seguinte em Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos aqui. Eu até falei sobre isso no último culto, vocês estavam aqui, eu falei sobre a questão de Deus destituir todos. E eu expliquei o porquê que todos pecaram. Vocês lembram? Que toda vez que você compreende que você nasceu em vida, que você recebeu um corpo, lembra que eu falei? Você contraiu uma dívida. Quando Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe, ele está falando, ele tinha a revelação, lógico, ele profetizou nos Salmos para a nossa geração. Davi profetizou para que nós venhamos a entender que todo aquele que é nascido de ventre de mulher, meu filho vai nascer, Matias está para nascer, ele vai nascer, ele vai herdar uma dívida. A gente já entra nesse mundo com uma dívida, vocês entendem isso? Todos nós estamos em dívida com Deus. Por isso que ele fala que todos pecaram, todos nós. Veio a vida, nasceu, acumulou dívida. Essa dívida ela vai aumentando com o passar do tempo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. A nossa sociedade hoje em dia é difícil, Catiane? É difícil, meu irmão? É difícil, a gente tem nossas sobrinhas, né? A gente vê como é que é, né? Tem situações que você nasce em ambientes que imagina como é que a dívida vai acumulando, né? Você já imaginou a carga de uma pessoa? Pessoa que é envolvida com droga, pessoa que se envolve com coisas erradas, com violência, né? Você imagina, né? Em algumas pessoas, infelizmente, essa dívida vai ficando maior. Infelizmente, isso é um processo natural da vida, né? Você que tem, às vezes, um irmão, uma irmã que está afastado do Senhor, não conhece a Deus, faz práticas e pratica as coisas ruins, infelizmente, essa pessoa ela está caminhando no espírito de morte. Por quê? Quando você nasce, recebe um corpo de carne, pele, ossos, tendões, membros, você é revestido, existe uma alma lá dentro.
essa alma ela vai receber uma carga cultural da sociedade. A sociedade vai imprimir uma forma de vida de você viver para que você acumule mais dívidas na carne. Entende? Como a gente acabou de orar aqui mais cedo, falamos sobre a geração que é perversa e corrompida. Então a sociedade corrompe com os seus valores, com os seus princípios. A ideologia que nós temos hoje no mundo, a política, tudo isso vem, a educação que é precária. Se você for pegar o conjunto da obra, tudo faz com que as crianças que nasçam, já com 6 anos, ficam rebolando, né? Já viu os vídeos das crianças com 6 anos dançando dança do quadrado, essa coisinha, né? É horrível, né, irmão? Então, o sistema, ele é maligno por conta disso. Porque quem está em cima, na hierarquia, que pode ajudar aqui embaixo, que são os políticos, não ajudam porque eles estão realmente envolvidos também com corrupção. Eles estão visando o seu próprio bolso, né? E vai ter uma sentença de juízo para eles também. Eu quero dizer o seguinte, porque esses todos pecaram, a gente poderia ficar falando aqui até amanhã sobre isso, para mostrar que todo ser humano tem uma dívida diante do Altíssimo, essa dívida vai ter que ser paga. É como se fosse, é como se você estivesse nos Estados Unidos. Você sabe, nos Estados Unidos, se a pessoa cometer um crime, ela pode ir até a pena de morte, não é isso? Vocês sabem disso, né? Dependendo do crime que a pessoa cometa, ela pode, né, ir para a cadeira elétrica, inalar um gás, né? Então, todos nós estamos nesse corredor. É como se todos nós estivéssemos sentados, tivéssemos uma dívida, e nós vamos ter que comparecer ao juiz. Vamos ter que pagar essa dívida. E aqui é que entra esse carecer da glória de Deus. Todos nós carecemos, nós necessitamos de sermos resgatados desse corredor da morte. Existe uma dívida que vai ser paga, existe um advogado que vai pleitear a nossa causa diante do juiz. Quem é o juiz aqui? É Deus, correto? Advogado nosso é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Então, diz aqui que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você precisa pagar não, tá? Você não precisa pagar para você receber essa redenção, esse resgate. É gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Eu vou explicar isso. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bom, quando eu falo de propósito de redenção, eu quero muito que você preste atenção nisso. Propósito fala o quê? Fala de plano, fala de projeto. Propósito é isso, é plano, é projeto, é o objetivo final, é aquilo que se pretende alcançar, correto? Isso é o propósito. Então Deus determinou um propósito para resgatar você e a mim e a todo aquele que vai ouvir o Evangelho. Quando ele fala de redenção, redenção está associada a resgate. Está falando sobre se libertar uma pessoa, ser salvo. Isso é redenção. Quando eu falo de redenção em Cristo Jesus, ele está dizendo justamente isso. Você e eu estamos numa condição de prisioneiro. Estamos num cativeiro, preso. Ainda que em vida, vivendo, né? A nossa forma de viver, estamos mortos. O termo aqui, redenção, significa isso. Que alguém pague a tua dívida para te resgatar desse cativeiro de corrupção, entende? Vocês conseguem entender até aqui? Então, para que você saia desse cativeiro espiritual de morte, que te leva ao afastamento de Deus, então uma dívida tem que ser paga. Então, primeiro você precisa saber disso. Você tem que ter consciência. O que é conhecer Cristo Jesus completamente? É discernir isso, primeiramente, né, Anderson? Discernir, poxa, Cristo Jesus pagou um preço na cruz por mim. Esse preço foi preço de sangue. A dívida foi paga. Então você precisa se apoderar desse conhecimento para que você, no teu homem interior, no teu intelecto, você saiba que você precisa dessa redenção. Você precisa dessa restauração espiritual. E redenção significa também retornar à comunhão. Retornar à comunhão, fazer o caminho de volta. Né? Então Deus paga a sua dívida e fala assim: filho, vem, eu vou te mostrar agora o caminho de volta para o meu reino. Jesus é o caminho, a verdade e a vida por conta disso. Porque Ele revela esse conhecimento e Ele faz com que você entenda que você precisa fazer um caminho de volta. E arrepender-se é isso. É uma mudança de mente, é você tomar o caminho de volta. Você se arrepende, então você tem o conhecimento que você precisa se arrepender. É muito importante eu falar sobre isso, tá bom? Então a redenção é a liberdade obtida por meio de pagamento, correto? E isso foi realizado através de Cristo na cruz do Calvário. O preço da redenção foi pago para que nós sejamos salvos. Quando fala que todos pecaram, repita comigo: culpados. Isso. Todos são culpados, todos estão em dívidas, todos são desobedientes e acumularam dívidas.
Houve um rompimento na relação com Deus. Então, quando você tem um corpo de carne, eu expliquei que existe uma luta interior interior de cada um de nós aqui. Existe uma luta interior. A carne e o espírito ficam se opondo um com o outro, né? Para que você venha fazer aquilo que você não deseja. Paulo falou, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, porque existe algo em mim. Entende? Então, essa questão de rebelar-se, transgredir e se revoltar ao conhecimento de Deus se dá por essas duas naturezas que nós temos. A natureza carnal, correto? E a natureza espiritual. Consegue compreender, não, Lourdes? Está conseguindo entender direitinho? Tá legal? Amém. Entende, pai? Natural e espiritual, tá bom? Qual é a intenção nossa essa manhã? É ativar o que? A tua vida espiritual. Aqui que está. Aqui que está o cerne da questão. É pregar, falar, orar por você para que o teu homem interior, esse espírito, ressuscite dentro de você. Desperte. E Cristo seja a esperança da glória em você também. Entende? Bom, quando fala de carecer, eu expliquei lá que todos carecem da glória de Deus, correto? Todos têm necessidade, porque todos nós estamos desprovidos de fé. Então nós carecemos dessa glória iluminar a nossa vida. Todos nós aqui carecemos. E também fala aqui que nós somos justificados gratuitamente, que significa justificação é você ser declarado justo por esse juiz. É você receber do Senhor a sentença. Vitor, você não tem mais culpa. Anderson, tua dívida foi paga. É você ouvir do juiz. Lúcia, te declaro inocente. Lourdes, te declaro inocente. É isso. É você ter essa certeza, essa convicção de que você ouviu essa voz do Senhor. Interessante isso, né? Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Você ter essa convicção dentro de você que você ouviu o perdão de Deus, aquele perdão, aquela cruz do Calvário, Cristo erguido naquela cruz, quando ele ecoou, o preço está pago, está consumado, aquela voz ecoou até os nossos dias e te alcançou. Você entendeu que a tua dívida está sendo paga por essa oferta do corpo de Cristo. Isso é justificação. Então, a justificação ela é comparada até mesmo a uma sentença judicial, como estou explicando aqui, de um juiz declarar que você é inocente. Em Romanos 3, fala assim, a quem Deus propôs. Então, o propor aqui é o propósito. Deus propôs. Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça. Então, para que essa justiça, meu irmão, Catiane, vocês aqui, para que essa justiça viesse sobre nós, o preço foi pago. Foi o preço de sangue. Deus entregou o seu próprio Filho por amor à nossa vida. Estão conseguindo acompanhar? O Filho de Deus foi entregue. Deus enviou o seu Filho ao mundo para pagar a nossa dívida. Propiciação tem o entendimento de ser purificado, né? A propiciação, ela começa na antiga aliança com Deus. Vocês já ouviram falar da Arca da Aliança? Já ouviram falar, irmão? Talvez não, né, irmão? Arca da Aliança, Tem até o filme lá do Indiana Jones. Então, aquela Arca da Aliança ali, na verdade, ela é um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. E o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele adentrava no dia da expiação. Existia uma vez por ano, hoje em dia tem na Judéia, lá em Israel. Esse ano está valendo em outubro. Em outubro agora é dia chamado de Yom Kippur. Essa palavra Yom Kippur significa o dia da expiação para eles. Ok? Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele santuário que Deus mandou Moisés erguer. Ele ia lá, entrava. Os sacerdotes, na primeira parte, faziam o sacrifício, espiava o sangue. Vou explicar depois também por que se espiava o sangue de animal. Eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Por que se espiava o sangue de animal e aponta para Cristo. Então, esse sacerdote entrava no Santo dos Santos sozinho, ok? Não sem sangue, está escrito lá, não sem sangue. Ele passava sangue nas mãos, passava nos pés e ia adentrando de joelhos, com o rosto para baixo, Santo dos Santos, né? E ele chegava lá, ele pegava um pouco desse sangue, ele jogava no propiciatório, que é uma tampa.
onde ficam os 2 querubins. Na arca tem uma tampa, né, que fecha a caixa, não é isso? Então tem uma tampa e tem os anjos que fazem assim, né, que se tocam um ao outro. Ali se jogava naquele propiciatório, aquela tampa se jogava o sangue ali, para poder mostrar para Deus que toda a nação de Israel, todo o povo, careciam do perdão dos seus pecados, entende? Que Israel esperava no perdão de Deus. Olha que interessante. Por isso que ele fala que, o apóstolo Paulo fala que a propiciação agora, esse entrar nesse santuário, esse ritual que o sacerdote fazia lá, de pegar o sangue, aspergir o sangue no propiciatório, na tampa, jogava o sangue ali, né? Ele diz que agora essa propiciação é pela fé em Cristo Jesus. Olha que poderoso, meu irmão. Meu Deus. É como se nessa manhã, eu pregando para você, o sangue de Jesus Cristo fosse salpicado na sua vida. Você está conseguindo entender? É como se eu estivesse aqui, sendo usado por Deus, eu, o sacerdote, eu estou salpicando o sangue de Jesus em você. Assim, ó. O sangue de Jesus está caindo sobre você. Olha que tremendo. Ou seja, a fé vai se manifestar em você. Você recebe essa revelação? Você recebe o nome de Jesus no teu espírito? Recebe isso em você? Recebe o nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus está sendo salpicado dentro de você para que haja essa consciência sua de que você precisa e carece dessa glória, desse perdão de Deus para ser reconciliado com o Senhor. Por isso que o tema é o propósito da redenção eterna, é o resgate. Você precisa compreender o resgate. Está conseguindo entender até aqui, Vitor? Então, propiciação fala disso. A propiciação fala de se obter o perdão da culpa. Fala do sacrifício que aplaca a ira. Fala de dívida e fala de reconciliação no seu sangue. A propiciação também é entendida como satisfação, né? Por exemplo, a morte de Cristo na cruz foi um ato de propiciação, pois com a sua morte satisfaria a exigência de Deus. Porque a nós pertencia a condenação, mas para que Deus ficasse satisfeito, né, para que Ele não se irasse eternamente com a criação, a satisfação dele foi Ele entregar o próprio Filho dele por amor de nós. E isso eu não vou explicar agora porque é muito grande. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Então, antes de você existir, Anderson, meu irmão, você, pai, Vitor, você aqui, Anderson, antes que houvesse vida e consciência, já houve esse propósito eterno de Deus de entregar o Filho dele para que houvesse a redenção e o resgate da criação. Entende? Para que nós fôssemos resgatados. Olha como é que é glorioso. Isso é muito glorioso, irmão. Irmão, esse entendimento nenhuma religião traz. Nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Islã, ninguém traz essa revelação. Essa revelação que eu estou te trazendo, só em Cristo Jesus que existe. Por isso que ele é um mistério guardado em silêncio. Um mistério guardado em silêncio que pessoas não entendem. Olha, os sábios entendidos, os homens poderosos não entendem o que eu estou te explicando. O que eu estou falando com você aqui, o que eu estou tentando explicar para você, tem muitos evangélicos que não entendem isso que eu estou explicando. Porque eles acham que só de frequentar uma igreja, frequentar um lugar religioso é o suficiente. E não é. O suficiente é você compreender o que eu estou explicando. Você não precisa de um papa, você não precisa de um pastor, você não precisa de um mediador, de um Buda, você não precisa de ninguém sendo mediador para você. Quem é teu mediador? É a palavra de Deus, é Cristo Jesus, é a fé, é somente a fé. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa jejuar, você não precisa fazer nada. A parte de jejum, essas coisas é um outro processo, sabe, da santificação, outro processo. Mas para que você herde essa salvação, esse resgate em Cristo, você só precisa manifestar a fé verdadeira. É o que você precisa, entende, pai? É só isso que você precisa fazer. Então você precisa se esforçar comigo a orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a manifestar, vai beber, me ajuda a manifestar essa fé, essa propiciação desse sangue na minha vida. Eu preciso manifestar isso com todo o meu entendimento. Às vezes demora, tá? Às vezes demora, um pouquinho demora. Tem gente que ouve 30 anos, às vezes não manifesta. Tem gente que ouve uma semana e já entende tudo. É assim mesmo, entende? Então vamos lá. Falei do propiciatório. Queria falar também aqui da expiação. O que essa palavra significa, expiação? Está relacionado com a ideia de cobrir. Está relacionado à ideia de reconciliar
e pacificar. Quando nós falamos da expiação do sangue de Cristo, a expiação dos nossos pecados, a gente está falando que o teu pecado foi coberto pelo sangue de Jesus. Porque vocês lembram, né? Como é que era na antiga aliança? Tinha que sacrificar cordeiro, touro, sangue de bode, sangue de rolinha, porque tinha as pessoas pobres que não tinham como comprar um cabrito. Caixa de cabrito. Lembrando do cabrito. Não tinha condição de comprar um cabrito, irmão. Aí essa pessoa tinha que ir lá, para oferecer uma oferta a Deus, comprava uma rolinha. Mas Deus queria fazer isso, eles entenderem. Porque Deus não se compraste com sangue, você entende? Deus não está satisfeito com sangue, gente. Pelo amor de Deus. Deus não está satisfeito que o animal fique sendo degolado. Isso não satisfaz ele. Isso era uma pedagogia, era uma escola, era um ensino para que eles entendessem que quando ele enviasse o filho dele, aquele filho iria satisfazer ele. Vocês entendem? Aquele sangue do filho vertido, sim. Esse sangue aplaca a ira. Agora, o sangue de bode, de touro, de cordeiro, não satisfaz a Deus. Por isso que ele falava, olha só, vocês não entendem. Ele falava para os fariseus, vocês não entendem o que significa misericórdia quero. Para mim, eu não quero sacrifício. Eu quero que vocês... Sabe o que eu quero que vocês façam? Socorre o órfão. Socorre a viúva. Porque eles não socorriam, sabe, Cátia? O Israel de Deus, o povo de Israel, naquela época, eles cresceram, enriqueceram muito. Já ouviu falar que o judeu é rico? Já ouviu falar, né, irmão? O judeu é mão de vaca, já ouviu falar, né? Judeu para poder pagar um café é difícil. O judeu não paga nada. Por isso que lá eles falam contra a avareza. A avareza é o que? A idolatria, não é isso? Você ser avaro, você ser apegado a dinheiro, é como se você tivesse um ídolo. Então não tem diferença uma pessoa que se dobra para uma estátua e uma pessoa que idolatra o dinheiro. É a mesma coisa. Tem um ídolo no coração. Entende? Então, na antiga aliança, eles ofertavam sangue de bode, de rolinha, de pombo, sacrificavam sangue vertido. Por quê? Esse sangue desse animal inocente era a informação de que por causa do seu pecado, um inocente teve que ser morto. Entende? Então, para que você não recebesse o juízo, você, Vitor, para que eu não fosse condenado, uma vez por ano ia lá o sumo sacerdote com sangue entrar no templo. Para falar com Deus, Senhor, perdoa o pecado da nação, perdoa a ignorância deles, perdoa o que eles fazem. Era isso. Então a gente tinha que entrar com sangue, apresentar vida. Era isso. Entende? Por isso que a palavra capará, né, no hebraico, significa cobrir ou cancelar a dívida. É isso, cancelar a dívida. Então nós precisamos entender que nós temos uma dívida com Deus e essa dívida só pode ser paga se você e eu nos apoderarmos da fé em Cristo Jesus e nós confessarmos Jesus como nossa propiciação. Entende? Em Romanos 3, fala lá sobre a sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Abraão, o pai Abraão, por que é pai Abraão, irmãos? Por que Abraão significa pai de multidões? O nome Abraão significa pai de multidões. É isso que significa Abraão. Por que ele é o pai da fé? Porque ele foi o primeiro a receber essa revelação. Ele foi o primeiro a crer em Deus de todo o coração. Vocês conseguem entender? Por isso que ele é o pai da fé. Por isso que todos aqueles que creem em Cristo Jesus como o único Deus verdadeiro, assim como Abraão, são herdeiros da promessa. Então a promessa alcança você e a mim, essa herança que eu falei no início, essa herança gloriosa de estar com Cristo por toda a eternidade, a gente recebe através da fé em Cristo Jesus, a mesma fé que Abraão concebeu. E está escrito assim o seguinte, olha, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Então, esse crer em Deus te justifica perante o mundo, te justifica perante a dívida que você tem, te reconcilia com Deus para a vida eterna. Então, por isso que Abraão é o pai de multidões, é o pai da fé. Porque ele foi o primeiro a provar o dom da justiça. Repita comigo, o dom da justiça é crer em Deus por meio de Cristo Jesus. Isso aqui é um dom. Essa justiça toda que nós estamos falando, esse ser justificado pela fé é algo que você recebe como um dom. Não vem de você mesmo.
eu explicar uma coisa para você. Meu irmão, você nunca vai conseguir crer. Você nunca vai conseguir crer. Nunca vai conseguir crer em Cristo Jesus, como eu estou falando, de você mesmo. Porque pela sua compreensão, você consegue entender, Kátia? Você também, pela sua compreensão que você tem de vida, do Evangelho, a tua cultura, onde você foi inserida, ela não tem o poder de gerar essa fé verdadeira em você. Não tem, ninguém consegue gerar. Entende, Dona Lourdes? Você carece também de manifestar essa fé, assim como eu. Olha que tremendo. Isso traz o quê? Um senso de carência, de dependência de Deus. Senhor, eu dependo de manifestar essa fé que o Jefferson está falando. Meu Deus, eu preciso manifestar essa fé. Me concede isso como um dom. É assim, como fez com Abraão. Entende, pai? Então, Abraão creu em Deus e foi assim considerado justo. Aí ele fala assim, Davi também falou a respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Então Davi foi profeta. Ele falou assim, olha só, eu também vou profetizar para gerações vindouras o que é ser considerado justo e ser bem-aventurado por manifestar essa fé em Cristo. Davi profetizando as bem-aventuranças, lá em Salmo. Ele fala assim, como são felizes, ou como é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele cuja desobediência é perdoada. Aí, a tua desobediência é minha. Bem-aventurado. Cujos pecados são cobertos. Olha o capará aqui, coberto. Pecado coberto. Dívida paga. Lógico que você precisa entender uma coisa. Uma coisa é você ter essa consciência de que você foi perdoado. Outra coisa é você, na caminhada, você aprender o processo de santificação que vem com o convencimento da verdade. Ele leva tempo. Vocês lembram do ladrão da cruz? Vocês lembram aqui no filme de Paixão de Cristo? Quando Cristo foi crucificado, tinha um ladrão à direita e outro à esquerda. Né? Tinha um que murmurava e maldizia a Cristo. Você é Cristo mesmo? Pô, tu é Cristo, está crucificado aqui com a gente? Pô, tu não é Deus? Tira a gente daqui, se tu é Deus mesmo. Debochando da fé em Cristo. O outro que estava do lado dizendo, rapaz, você não sabe o que você está falando. Esse homem é inocente, olha, ele creu na inocência. Esse cara não era para estar aqui. A gente tinha que estar aqui, entende? Então ele recebe a redenção por Cristo Jesus, aquele ladrão. Você imagina a vida que ele viveu, né? Uma vida de transgressão, de erro. Ele roubou pessoas. A gente sabe, não sei ali a história judaica, tem toda uma história judaica sobre isso, né? Comentários falando sobre quem foi esse ladrão. Mas de certa forma, ele ainda viveu uma vida transgredindo, mas no final ele alcançou a redenção em Cristo. Ele foi salvo, né? Então eu quero te dizer que se você é um filho de Deus, não importa o que aconteça, dado o momento você vai manifestar essa fé verdadeira, porque vai te salvar, vai te resgatar. Se você é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, você passa uma vida inteira ouvindo o que eu estou falando aqui, distante do caminho do Senhor. Tem pessoas que vão viver 50 anos na igreja, 30 anos na igreja. Tem gente que vai dar dízimo, tem gente que vai, eu frequentei a igreja, mas não gerou a fé verdadeira. Ela gerou uma fé religiosa. Você quer ficar com qual fé? Você quer ficar com a fé religiosa ou com a fé da propiciação de Cristo? Você quer manifestar o dom da justiça ou você quer manifestar a religiosidade que leva para o engano? Tenho certeza que você quer manifestar esse dom da justiça. E ele fala aqui ainda, sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Olha que tremendo. Já imaginou, meu irmão? Deus olhar para você, você é justo. Todo aquele mal que você cometeu, eu vou jogar no mar do esquecimento. Eu não vou lembrar mais do que você fez. Eu vou te perdoar. E você vai ser meu filho. E você vai se reconciliar comigo. E tem um lugar para você no reino de Deus. Nas muitas moradas que o Pai está preparando, eu preparei uma para você. Olha que poderoso você saber disso. Isso é poderoso demais, irmão. Isso é um renovo maravilhoso. Olha, enfermidade nenhuma te prostra. Condição nenhuma social te prostra. Nenhum acontecimento em vida pode te abalar quando você tem uma fé desse tamanho. Eu falo isso porque eu tenho um filho especial, né? Quando meu filho nasceu especial, não foi possível me abalar, irmão. Não foi possível. Meu filho nasceu especial. As pessoas estavam comigo, olharam, pô, o Jefferson, rapaz, o filho especial com o Jefferson. Logo o Jefferson, cara, o cara é um cara tão bacana. Entendeu? Mas não é por isso. É porque existe um propósito. Então eu estou falando que assim, dos acontecimentos que eu tive na minha vida,
Um dos que mais me surpreenderam foi meu filho nascer especial, que eu tinha uma expectativa, né? Meu filho nascer especial, me surpreendeu, né? Mas não abalou minha fé, você entende? Que nada pode abalar a sua fé. Nada pode abalar, nem relacionamento, nem conjugalidade, nem notícias dessa vida, aflições, nada pode te separar desse amor. Quando você gera esse amor verdadeiro, é a tua paz, é o teu alicerce, é o que te mantém firme, é o que te mantém nessa fortaleza, entende? Então, como é bom manifestar esse dom. Vou falar aqui, quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Então, Deus não só trouxe esse benefício para Abraão. Aqui que está. As Escrituras dizem que também foi para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Então, se você, de todo o coração, crê no teu coração que Cristo Jesus, de fato, foi erguido, levantado dentre os mortos, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar uma segunda vez, e com a tua boca você confessar essa salvação, essa promessa que alcançou Abraão, dele ser o patriarca e dele receber todas as promessas do reino de Deus, também está sobre você. Está sobre mim também. Ou seja, o propósito da redenção vai ser completo, esse resgate, para nós possuirmos o reino vindouro. Eu volto a te falar, tá? Mais uma vez. O reino vindouro não é você estar no céu, uma alma, um espírito lá andando. Não é isso, tá? Isso aí é paganismo. Te ensinou, quando morre a pessoa vai para o céu e fica lá aguardando, esperando. Não está ninguém aguardando nada. É que você, na sua consciência, na minha, espaço temporal, a gente não processa a morte como ela é de fato, porque a morte para Deus é um sono. Irmão, olha só, você está aqui hoje e eu estou aqui com vocês, é um abrir e fechar de olhos. O resgate, a história da redenção é um abrir e fechar de olhos. Porque quando uma pessoa expira nessa vida, ela fecha os olhos, quando ela abre, ela já está numa realidade como essa que eu estou falando aqui. Já está tudo acontecendo, já está diante do trono. É rápido, diante do grande trono branco. A gente que está aqui em vida, a gente acha que, irmão, assim, eu estou usando meu irmão aqui como exemplo, tá? A gente tem uma avó que já partiu um tio, não é isso? O Vicente, né? E a minha avó e a tia, correto? Você também deve ter um parente, talvez. Você deve ter um parente que partiu. Você, por estar preso no tempo e espaço, nessa consciência aqui, você processa tempo. Então você acha, há 30 anos minha avó morreu. Você consegue entender? Você acha que há 30 anos ela está morta lá num lugar esperando. Mas não é isso. É que você está preso no espaço-tempo. Ela já fechou e abriu os olhos, assim como você. Quando você e eu, nós expirarmos dessa vida, a gente fecha os olhos para essa realidade e já abre, já com a consumação do que cada um vai receber. É assim, entende? É assim. É no abrir e fechar de olhos. Então, não tem como a gente processar. Minha avó está um espírito lá aguardando o dia. Não, já aconteceu para ela. Como vai acontecer para a gente. Só que a morte, ela unifica as dimensões, as realidades. Unifica tudo, entende? Então aqui você está tomando conhecimento, hoje, em consciência, em vida, de que você precisa desse resgate, você precisa confessar esse Cristo na sua vida, para que naquele grande dia você compareça e você não seja culpado diante dos céus e diante do Senhor. Entende? Conseguiram entender um pouquinho, né? Creio que conseguiram entender a explicação que eu estou tentando dar um pouco mais simples, simplificada, tá bom? O Senhor diz que todo aquele que crê em mim já passou, né, Anderson, da morte para a vida. Então, o crer é o que, gente? Me explica o que é o crer, se não é manifestar essa fé. Manifestar essa fé em Cristo Jesus, essa propiciação desse sangue. Quando você crê, já passou da morte para a vida, não tem mais morte. O crente não morre, irmão. O crente em Cristo Jesus não morre, ele ressuscitou já com Cristo. E ainda diz mais, e já foi colocado nas regiões celestiais. Te deu autoridade sobre o mundo espiritual, é isso. Então vocês todos e eu precisamos desse dom da justiça operando em nós, presente em cada um de nós. Então fala aqui que essa promessa alcançou todos aqueles como o crente, o pai Abraão também recebeu o Evangelho. Por quê? Foi imputada essa justiça em Abraão.
Vê se você consegue entender. Para que Abraão fosse fiel, e a Bíblia diz que ele já amortecido com o corpo dele velho, Sara também já era velha, Abraão tinha aproximadamente quase 100 anos, quando esse dom alcançou ele. Quase 100 anos Abraão tinha, entende? Então, Deus revestiu Abraão com esse dom da fé para crer nele, para que ele fosse fiel à promessa. E ele cresce que aquele que é poderoso para prometer que a herança dele seria grande na terra. Porque quando Deus faz a promessa de que Abraão seria pai de multidões, ele não tinha filho. Como é que pode? Tu vai ser pai de multidões. Pô, eu sou estéril. Minha esposa não pode ter filho, minha esposa está velha, avançada em idade. Como é que eu vou crer nessa promessa? Então, como ele não tinha condições de crer de si mesmo, Deus diz que ele imputou essa justiça nele. Então, eu vou acrescentar em você. Imputar isso. Vou acrescentar em você. Vou te conceder que você crê, para que você seja fiel até o fim. Com a sua casa, com a sua família. E assim Abraão foi. Está escrito, ele foi entregue por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Por isso que Cristo morreu e ressuscitou, para que você e eu fôssemos declarados inculpáveis na presença do diabo, dos anjos, do demônio, de todas as hostes celestiais. Essa declaração, como está escrito também, né, uma palavra de um termo hebraico, evangelizomai, está consumado. Está consumado. Então está consumada a obra de Cristo e nós recebemos todo esse conhecimento completo pela fé. Eu vou até aqui, porque já são 11h16. Eu não vou entrar na parte da fé, né? Na verdade, nos próximos cultos, como a proposta aqui é falar do resgate eterno de Deus, e essa introdução que eu fiz aqui é para que você entendesse o poder desse sangue, para que você entendesse o quão é importante você manifestar esse dom da fé. Esse dom da fé eu vou explicar nos próximos cultos. Eu vou estar pregando, vou explicar esse dom da fé, porque diz assim, a salvação é pela graça e é um dom, é aquilo que você recebe como um dom. Dom é uma dádiva, correto, Ana Lourdes? Dom é aquilo que a gente recebe, a gente de si mesmo, Cátia, a gente não gera o dom, entende? O dom é dado para nós. Então, a fé em Cristo Jesus é um dom. Vocês acham que eu estaria aqui se eu não tivesse recebido esse dom? Não. Isso aqui nem existiria, gente. Essa clínica não existiria, esse culto não existiria, nada existiria. Se lá atrás, há 16 anos atrás, 18 anos atrás, o Senhor não tivesse me visitado com esse dom também, para Ele me conceder para que eu cresça nele, para que toda a promessa de Deus viesse se cumprir. E agora está vindo um renovo na minha vida, né? Que é mais um filho, né? Um filho, Matias, que eu vou ter, que é mais um renovo de Deus na minha vida, uma promessa se cumprindo. Já com 43 anos, vou ser pai. Aí, como é que pode, né? Tô quase igual a Abraão, né, pai? Tô quase igual a Abraão aqui, né? Recebendo a promessa, sendo pai velho. É isso, irmãos. Então, que você compreenda isso. Eu vou fazer uma oração aqui agora, tá bom? Vamos orar?